Vamos a mais um Refletindo com Emmanuel, o quadro do nosso YouTube, do nosso canal no YouTube, que a gente comenta um pouquinho sobre as passagens e as reflexões de Emmanuel na série Fonte Viva. Estamos no primeiro livro, Caminho, Verdade e Vida, e hoje a lição é a lição 49. Saber e fazer. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Jesus em João, capítulo 13, versículo 17. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade da vida, fez a exemplificação máxima por meio de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Das lições que estudamos até aqui, essa para mim é uma das mais claras. É uma das que Emmanuel dá o recado de forma mais clara. E ele já começa deixando expresso no começo do comentário dele, entre saber e fazer existe singular diferença. Então, saber é uma coisa, fazer é outra, muito diferente. Se a gente só sabe, ok, a gente já está no caminho, mas não basta só saber, também tem que fazer. E ele comenta a segunda linha, quase todos sabem, poucos fazem. Então, muitos sabem, poucos fazem, a gente cai em algo que a gente tem vivido muito na nossa sociedade atualmente, que é a de que todo mundo tem opinião, todos nós somos especialistas em áreas que não nos formamos, em áreas que não fizemos cursos e todos sabemos tudo sobre tudo. Mas, na verdade, poucos de nós, de fato, percorreram o caminho do fazer aquilo, do fazer aquele ensinamento, do fazer aquela teoria. Ou seja, poucos de nós aplicou aquilo que realmente sabe. Se a gente traz isso no âmbito geral da nossa sociedade, se a gente traz para essa área espírita, para a nossa reflexão aqui do Centro Espírita Caminho de Luz, muitos sabemos a teoria, os ensinamentos. A gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente faz o Evangelho no lar, a gente está assistindo os vídeos, está indo às palestras. Mas quantos de nós saem desses momentos de estudo teórico para realmente aplicar aquilo que está sendo aprendido, para realmente fazer? Tem 2 parágrafos aqui do comentário do Emmanuel que eu considerei sensacionais. O primeiro ele fala assim: há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Então, quando a gente indica o caminho, a gente sabe a teoria, a gente sabe sobre o ensinamento, a gente sabe sobre aquela reflexão. E ele continua no parágrafo seguinte: raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Então, aqui, dois pontos opostos do saber e fazer. Então, há sempre vozes habilitadas, esses são os que sabem, e raras criaturas são os que fazem. Indicar os caminhos está no âmbito do saber. Sou eu aqui, fazendo esse vídeo. Eu sei, eu li a lição, eu compreendi teoricamente. Então, indicar o caminho é o saber. E penetrar valorosamente a vereda está no âmbito do fazer. O que é vereda? Vereda é caminho estreito, é direção, é rumo,
é caminhar. Então, aqueles que penetram a vereda são os que realmente estão fazendo, são os que estão colocando o saber em prática, o fazer. E não precisa ser anunciado. Eu não preciso sair falando por aí o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Tanto que Emmanuel fala, raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. Porque o saber é legal, o ler é divertido, mas o fazer exige um esforço muito grande. E quando a gente vai fazer aquilo que a gente sabe, muitas pessoas não nos acompanham. E a gente vai abandonado, incompreendido. Mas esse é o pedido de Jesus, esse é o ensinamento que fica pra gente. Não basta saber, tem que fazer também. Ainda que eu vá sozinha. Ainda que eu vá incompreendida e abandonada. Porque não é da justiça terrena que a gente está mais interessado, não é nas opiniões terrenas das pessoas que nos circundam, mas é na justiça divina. É naquele além dessa minha experiência aqui. E eu tenho logo em seguida também, associando a isso que eu acabei de falar, Emmanuel complementa. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra, ou seja, eu sei, eu faço, porque eu sei que se eu penetrar essa vereda, muitas vezes eu vou estar sozinha. Eu vou estar abandonada. Então, compreendendo essa nossa indecisão e transmitindo-nos a palavra da verdade da vida, Jesus fez a exemplificação máxima por meio de sacrifícios culminantes. Muitas vezes o fazer envolve sacrifícios. Meu pai, desde que eu sou pequena, ele fala, exige sacrifício. Então, eu vou deixar de sair na quinta noite para assistir a live. No domingo, eu não vou sair domingo à noite para fazer o evangelho no lar e me preparar para a semana que está começando. Tem 2 dias da semana à noite que eu não vou poder voltar do trabalho direto para casa para descansar, porque tem atividade espírita. Ali eu sei e ali eu também estou fazendo. Abrindo mão de algumas atividades pessoais para poder estar naquele ambiente que me possibilita fazer. Eu ir na palestra, eu tenho saber, mas eu também preciso fazer. Eu me envolver em atividades sociais da casa espírita, fazer. Eu ficar atenta, orar e vigiar e fazer. Então, são um ponto simples. Emmanuel também traz nessa lição que não basta ter a teoria, tem que ser teoria mais experiência e trabalho. Se eu tenho só a teoria, essa tese com o passar do tempo, ela vai se perdendo, ela vai perdendo força. Então, é teoria mais experiência e trabalho. E o fazer nada mais é do que concretizar os ensinamentos. Simplesmente. É difícil? É difícil. Mas o fazer é concretizar os ensinamentos que a gente recebe. Então, para a gente fechar, no último parágrafo, Emmanuel traz que João, no versículo, demonstra que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Nós temos 5 capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo sobre bem-aventurança, que valem muito a lida, que valem muito o estudo, mas ele já traz aqui. E eu fecho voltando no versículo de João, que diz, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então, seremos bem-aventurados quando fizermos aquilo que sabemos, quando concretizarmos os ensinamentos que recebemos. Essa é a lição, esse é o ensinamento. Saber e fazer é diferente, precisamos saber e precisamos fazer, porque é fazendo que a gente vai penetrar as veredas que vão nos levar ao reino de Deus. Fiquem com Deus, muita paz, que assim seja.